Jeremias capítulo 33. Quem achou diz amém para mim. Os benefícios da oração. Jeremias capítulo 33. Por que que nós oramos? Por que que nós, irmãos, continuamente oramos? Nós começamos aqui em Jeremias, ele dando assim, uma orientação fantástica. Promessa de paz e prosperidade. Irmãos, a questão da nossa oração é um vínculo de comunhão com Deus, que é a essência da paz. A pastora me mostrou um negócio tão interessante. Ela me mostrou ali uma foto. E eles estavam representando um cristão. Só que era um cachorrinho. O cachorrinho, quando não vai no culto a primeira vez, ele está normal. A segunda, mais ou menos. Na terceira, ele tem dente igual aos meus. No quarto, ele está voando em cima do dono. Nós precisamos entender o que o profeta está falando. Promessas de paz. Quando nós oramos, nós mantemos a nossa comunhão com Deus mediante a paz por meio de Cristo Jesus. Porque bendito o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Quando o crente fala, Senhor me abençoa, a bênção já está sobre nós, irmãos. Nós somos abençoados pelo sacrifício da cruz, nós somos abençoados pelo sangue derramado. Mas qual que é a nossa dificuldade, pastor? Em certas áreas da vida que nós não prosperamos, nós entramos, irmãos, numa batalha, não é nem contra demônios, não. Nós entramos numa batalha de conflito de fé, porque Deus não me atendeu, Deus não fez. Muito pelo contrário. Quem está me entendendo? Vamos ler um tiquinho aqui. Promessas de paz e prosperidade. Prosperidade, irmãos, que maravilha. Você quer ser próspero, vai trabalhar. Você quer ser próspero, vai estudar. Você quer ser próspero, peça inspiração a Deus enquanto está jovem. Você quer ser próspero, não namora antes do tempo. E se você namorar, olha para o rapaz ou para a menina. Isso é uma brincadeira, pergunta se tem dotes. O negócio é sério, irmãos. O negócio é sério. Todos que eu conheci que prosperaram, servindo a Deus, sempre foram pessoas que trabalham mesmo, certo? Os benefícios da oração é algo incrível. Primeiro, paz e uma prosperidade que nós precisamos desenvolver. Primeiro, ouvindo. Nós não somos dados ao quê? A ouvir. Quando nós não ouvimos, irmãos, nós nos tornamos tolos. Nós precisamos ouvir, porque nas palavras tem prosperidade de Deus para nós, nas palavras tem orientação de Deus, nas palavras tem motivação, nas palavras, irmãos, da boca de um servo, de uma serva, até mesmo de uma pessoa que está lá fora, Deus fala conosco. Por que não faz isso? Nós precisamos entender bem. A oração não vai me livrar do sofrimento, mas ela vai me fortalecer. A oração, irmãos, não vai me livrar das tribulações da vida. Que isso, pastor? Não vai. Nós vamos andar sobre as tribulações por meio da oração, com o coração cheio de fé e esperança em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Nossa, nós entramos o ano, e eu plantei ano passado. Quem plantou o milho no mês de outubro, o milho cresceu e morreu. Quem plantou agora, o milho está bonito. Por que o senhor fala isso? Porque o ano eu fiz isso. Trabalhei demais, plantei 200 pés, 200 covas, e não colhi quase nada. E o moço virou para mim e falou assim: eu posso falar uma coisa com o senhor? O senhor está plantando muito adiantado, o vizinho de baixo. Eu falei, mas antigamente, né? Ele falou, antigamente. Aí eu plantei.
Terminou o mês de outubro, não veio chuva. Eu lá com a aguinha da Copasa que não resolve, tá, irmãos? Não resolve. Quando foi início de dezembro, ele plantou o dele. Com 10 dias o dele estava lindo, viçoso, porque estava chovendo. Eu dei uma olhada assim por cima do muro, falei, a terra do vizinho está melhor. Não, nós temos que aprender o quê? Ouvir. Deus fala. E aí, o profeta, ele tinha uma visão do povo, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, ele estava o quê? Ele estava o quê? Mas é ali que Deus ia falar com ele, é ali que Deus ia prosperar ele, é ali que Deus iria dar uma direção para ele e para o povo de Deus, irmãos. Nós temos que viver um evangelho coerente. Esse evangelho que é pregado, olha, você está no vale, olha, você está isso, você está aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, desde o nosso nascimento, a nossa jornada nunca foi o quê? Fácil. Nunca. Os benefícios, irmãos, da oração, paz, prosperidade espiritual, mental. Uma pessoa de domínio próprio, ela é rica. Uma pessoa de mansidão, ela é rica. Uma pessoa, irmãos, que sabe viver a vida, é uma pessoa muito rica. E às vezes nós gastamos uma energia, porque nos sentimos encarcerados nos nossos pensamentos, e nós, irmãos, nos deparamos com uma situação. O que adianta eu orar? Não ora não, que você corta a sua comunhão com Deus. Porque quando você deixa de orar, você deixa de ler a palavra. Deixou de ler a palavra um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, você está desviado da palavra. Você desviou da palavra de Deus. Porque você não vai ter aquele ânimo mais para estar lendo. E a palavra, ela nos alimenta. E ele encarcerado, Deus estava falando com ele. Quantas vezes nós vamos repetir a mesma oração? E na maioria das vezes não é oração, é atitude. Atitude. Senhor, me liberta, Senhor, me liberta, Senhor, me liberta. Jesus falou, já te libertei, ué. Eu te libertei. Senhor, me prospera, vai trabalhar, vai estudar, me ama acima de todas as coisas, vai chegar para você, porque o profeta estava encarcerado e Deus estava falando com ele. Nós estamos, irmãos, vivendo no Brasil, irmãos, e às vezes nós colocamos culpa, sempre Brasil, 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 Brasil. Deixa eu falar uma coisa com vocês, quem é de Deus, quem tem direção de Deus, aonde ele passa, ele tem paz e ele prospera. Ele prospera. Pode demorar? Pode, mas ele vai colher o que ele plantou. É a lei da semeadura. E aí o profeta tem um momento do benefício. Ele estava encarcerado e o Espírito de Deus, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e com todo respeito, irmãos, é dar graças a Deus por tudo que Deus tem feito e tem nos dado. Parar com a criancice de ficar frustrado. Ah, Deus, eu fui lá tirar a minha habilitação, não passei. Ai, falar um negócio, não estava apto. Não é de rir não, irmão, não estava apto. Porque quem está apto, irmãos, vai lá e passa. É o demônio não está nem no negócio. Não está. Deus, olha esse versículo. Primeiro, o benefício é a paz. Segundo, é uma prosperidade, que eu estou falando interior, certo? Não é essa prosperidade que é pregada aí no Brasil, certo? Não é essa teologia de prosperidade
esse não é o evangelho. Assim diz o Senhor que faz isto, é Deus quem faz. O Senhor que forma isto, Deus que forma. Para estabelecer, o Senhor é o seu nome. O nome do Senhor na boca do servo de Deus, irmãos, ele tem que ser muito positivo. O coração fala, a boca fala daquilo que está cheio o quê? O coração, um coração cheio da palavra de Deus, ele está convicto, ele tem certeza, ele sabe que Deus já estabeleceu para a vida dele, irmãos, o melhor. E quando o melhor chega para nós, deixa eu te falar uma coisa, ele sempre existiu, nós é porque não enxergávamos, porque o melhor é Deus. O melhor é Deus. Ele chegou, você se esforçou, você trabalhou, como a Bíblia diz, mas você entendeu uma coisa, chegou algo grandioso para mim, ele já estava estabelecido para ser na sua vida, porque Deus assim já tinha feito. Essa é a realidade. Deus já tinha feito. E aí o profeta encarcerado, ele começa a ter uma experiência e diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clama a mim e eu vou responder. Está falando que vai te dar alguma coisa? Vou te responder. Eu vou te dar uma direção. Presta atenção nesse versículo. Presta atenção nisso aqui. Clama a mim. Vida contínua de oração, jejum, devocional, palavra, livros maravilhosos. Eu estou numa célula, eu estou indo agora para o Acampa Jovem 2024. Gente, eu estou como criança, eu estou aprendendo a mandar emoji, eu estou mandando para todo mundo, está uma loucura, está uma delícia, gente. Nós estamos assim como crianças, porque era um sonho, porque nós clamamos a Deus, Deus nos respondeu, mas Deus já tinha estabelecido isso para nós. Então nós precisamos entender o benefício da oração. Existe paz, existe prosperidade. E a prosperidade, deixa eu te falar uma coisa, quanto mais você se alimenta de Deus, mais próspero você se torna. Quanto mais você alimenta do Senhor, mais você vive do Senhor. Uma palavra, irmãos, quando ela é direcionada de acordo com a palavra de Deus, você sempre vai ter paz e prosperidade. Sempre. Sempre, sempre. Nós precisamos ser uma geração marcante. Nós somos uma geração, irmãos, eu acho interessante que a geração cristã, ela tem essa característica da paz. A paz que o mundo não tem, nós temos. A prosperidade que o mundo não tem, nós temos. E aonde você passa, você deixa o quê? Paz e prosperidade. Porque uma pessoa espiritualmente, intelectualmente próspera, ela abençoa o lugar que ela chega. É algo fantástico. É algo fantástico. A sua visão precisa mudar no tocante a Deus. Deus, eu oro, você está em comunhão. Eu jejuo, você está mortificando a sua carne, ficando fitness, benefício total. Aí Deus fala, benefício total para você. Ok? E eu estou na tua casa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, um lugar de paz, um lugar maravilhoso, ótimo. O que mais que nós iríamos cobrar de Deus, a não ser agradecer? O que nós iríamos cobrar? Senhor, eu adoeci, quem disse que Deus vai curar todos? Quem disse? Aquilo que não te mata, te fortalece. E aí você fica encarcerado nisso. Sua vida vai girar em torno disso. Você não vive mais. Ele encarcerado, Deus estava falando com ele e dando uma direção para o povo. Clama a mim. Não é a mesma oração do ano passado. Não pode ser.
Responder-te-ei, Deus fala, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Uma pergunta: o que nós queremos de Deus? Porque o evangelho pregado, irmãos, parece que Deus, Ele tem que fazer todos os nossos anseios, que são de cunho humano, que nós temos capacidade de fazê-lo. Nós entramos o ano, e eu fico observando algumas mensagens, espero que esse ano seja melhor do que o que passou, porque o ano que passou, você não trabalhou, você não envolveu com aquilo que poderia te prosperar, você não vivenciou aquilo que foi te ensinado, você não esforçou, você não dedicou, então você espera esse ano ser melhor. Com todo respeito, deixa eu te falar uma coisa, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai andar o quê? Em círculo. Porque, irmãos, quando o profeta tem essa experiência, você clamar a Deus, tem uma posição de confiança, benefício da oração, uma posição de ousadia, outro benefício, irmãos, e ter uma certeza, Deus vai me responder, é nos projetos de vida que estão diante dele, que inclui a presença de Deus. Se Deus não tiver nos nossos projetos, irmãos, nós podemos nos dar muito mal. Ele é o principal, Ele estabeleceu o melhor para nós, é Ele que fez tudo. Senão você está esperando o que esse ano? Esse ano vai ser melhor, pastor. Se o ano que passou, você não cresceu, você não aprendeu com todas as dificuldades, você não aprendeu como Deus estabeleceu tudo na sua ordem, você vai ter que aprender nesse ano de novo. E aí, quando você chegar na sua casa e vier o mesmo assunto, fala nada não. Você vai dar a mesma volta. O problema é Deus? Jamais. Você vai dar a mesma volta. A nossa geração é uma geração, irmãos, muito abençoada. Mas é uma geração que não envolve. Quando você pega o versículo 2, ele é tão claro. Deus estabeleceu tudo para todos na face da terra. E aí nós chegamos num ponto, às vezes que agora é moda, crise de fé em Deus. Nós tivemos lá o moço que escreveu os Salmos, Asaf. Ele tem uma crise. E ele fala assim: olhei para os ímpios e os meus pés, o quê? Quase vacilaram. Mas logo em seguida ele olha para Deus e ele vê o fim. Para de olhar o que você acha que não tem e começa a agradecer pelo que você já tem. Porque se nós olharmos a nossa história e for escrito no livro, nós vamos ver que nós temos muito mais do que nós, irmãos, poderíamos ter se não fosse a presença do Senhor na nossa vida. Nós temos muito mais. Mas é muito, fala comigo, é muito. E tem. Por que não entender o que o profeta está falando? O nosso direcionado hoje por almas. O nosso clamor hoje direcionado pela presença de Deus em nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. O nosso problema hoje não está no governo, não. Deixa eu explicar para vocês me entenderem o que eu quero dizer. O nosso problema está no nosso coração. Porque no nosso coração, às vezes nós queremos fazer a nossa justiça, mas no coração de Deus, Ele quer achar em nós um coração limpo, para que esse coração possa interceder, para que Deus age em favor da nossa nação, irmãos. Essa é a realidade.
E quando nós vamos para a oração com o nosso senso, Senhor, olha as autoridades, mas nós queremos um senso de justiça nosso. Deixa eu te falar, o nosso coração está contaminado pelo que nós ouvimos, pelo que nós vimos. Mas chega na sua casa, você está comendo, você está bebendo, você está dando glória a Deus, você está prosperando. Não veio de governo nenhum, veio do Senhor para a sua vida. Deus estabeleceu para a sua vida. Pode acontecer o que for, mas o que Deus estabeleceu para você é seu. Mas eu vou ficar de braços cruzados, eu vou ficar dormindo, eu estou com 12, 13, 14, 15 anos, eu não trabalho, meu pai e minha mãe me dão tudo. Pai e mãe, para de dar tudo e põe esse menino para trabalhar. Deus estabeleceu o trabalho, para de dar iPhone isso, iPhone aquilo. É cada máquina, irmãos, que a gente não sabe nem falar o nome. É cada máquina que, meu Deus e meu Pai. A nossa época tinha máquina. O nome das nossas máquinas era enxadão, pá. Não era nem picareta, era chibanca. Certo? Chibanca. Vai lá, menina, pega a chibanca. O que é chibanca? Hoje os meninos, irmãos, dessa geração, estão com o coração tão cheio de coisas, que não produz, porque os pais assim o permitiram. Os pais permitiram. E no versículo 2 me chamou a atenção, eu meditando, vou voltar nele. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor seu nome. Deus já formou, Deus já estabeleceu, mas o que é o nome do Senhor em nossos corações? O que é o nome do Senhor em nossos corações? Nós temos que analisar os benefícios da oração. A nossa paz não é pelo que nós temos, não, mas é por Jesus que derramou o sangue na cruz e nos deu ela. Essa é a realidade. A nossa prosperidade, irmãos, ela começa no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque vai havendo uma mudança de comportamento, vai havendo uma mudança nas nossas atitudes, vai havendo uma mudança, irmãos, que é algo tão marcante do benefício da oração. Quanto mais você ora, tem algo que me chama a atenção. Você deve amar a Deus acima de todas as coisas, mas você deve amar quem? O próximo como você mesmo. Se você não aprendeu a amar a Deus, você não aprendeu a amar você, não. Aí as coisas vão dar errado mesmo. As coisas vão dar errado. Versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, porque não sabes. Tem coisas que acontecem em nossas vidas, que às vezes nós não sabemos de onde vem, mas acontece. Pegamos ali, irmãos, interessante, Jó. Jó era um homem, irmãos, fantástico, humanamente falando. Fantástico. Um excelente pai, um excelente marido, um excelente servo do Deus Altíssimo. Mas de repente veio tanta coisa sobre ele, mas ele tinha algo interessante. Ele sabia que mesmo ele tendo aquela vida devotada a Deus, ele sabia que Deus tinha estabelecido tudo. E no seu tempo, Deus iria trazer o quê? Uma resposta. Grandes coisas e ocultas. Nós sofremos muito, irmãos. Nós gastamos energia questionando a Deus. Por que que Deus não fez? Por que que Deus não faz? Olha, o meu pedido está aí. A minha oração está aí. Deixa eu te falar uma coisa. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Porque o Senhor tem feito, e quanto mais Deus fizer na vida da igreja, mais a igreja continua pedindo. Nunca para. Nunca para.
Nunca. Posso ouvir um amém ou não? A insatisfação é tão grande, irmãos, que o ser humano não para agradecer. Eu falo assim com a minha esposa, eu estou vivendo um momento muito interessante, graças a Deus. Começar esse ano só declarando, é bênção mesmo. Eu estou dormindo igual um neném, eu encosto o pé dela e eu acho que é a minha idade, né, gente? Eu agora estou com 25 anos. Eu falo com ela assim, deita perto de mim. É só ela deitar, eu apago. Que maravilha. Que maravilha. Deita perto de mim. Eu falo assim, meu filho, deita perto de mim. Irmãos, é 2 minutos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz o quê? Repousar. E hoje, irmãos, eu tive um momento que eu encostei assim, e fui dando um apagão, e eu ouvi ela falando assim, meu Deus do céu, esse moço está roncando. Que maravilha. Dormindo eu estava ouvindo. Misericórdia. Eu ouvi ela falando isso. Será que todo mundo é assim? Aí que eu dormi melhor ainda, gente. Uau, que delícia. O benefício da oração é paz, prosperidade, mudança de comportamento e ter uma direção sagrada, irmãos. Eu não posso julgar sua vida de oração, ninguém pode. Eu posso julgar uma coisa: o comportamento. O nosso comportamento, ele é visível em qualquer lugar que nós formos. Em qualquer lugar que você tiver, o seu comportamento tem que ser o mesmo. Saber que Deus te estabeleceu e que você é um instrumento de bênção na vida das pessoas. Essa é a realidade. Por onde nós passarmos, nós damos fruto. Quando você dá fruto, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós estamos muito alegres, né? Nossa, eu estou dando fruto, eu estou dando fruto. Jesus vem e corta o galho. Todo corte dói. Se você fosse uma planta, você ia entender. Ele corta para que você dê fruto e dê fruto em abundância. E a forma de Jesus cortar está na palavra. Está na palavra, irmãos. E nós precisamos entender, quando nós entramos para orar, é um momento único, sagrado, mas ele te faz bem. Nós não oramos só quando vêm as adversidades da vida, não, porque elas serão sempre. Nós oramos continuamente, porque ele é a fonte da paz e a prosperidade emocional, espiritual, certo? E aquilo que ele quiser acrescentar sobre nós, nós já estamos no lucro. Nós já estamos no lucro, todos nós. Não, pastor, eu sou novo, eu nem casei. A Bíblia diz assim, é melhor, olha, aquele que está casado, cuide como agradar a sua esposa. Mas se você tem uma virgem em casa, é melhor que ela não case. Por quê, pastor? Porque ela vai cuidar das coisas do Senhor. E a pessoa casada cuida em como agradar o seu marido ou esposa. Então, a juventude, por gentileza, clama a Deus. Peça a Deus que te responda grandes coisas. E o que Ele tem de melhor para você. Aí você vai compreender o benefício da oração. Voltando ao texto. Repete comigo, benefícios da oração. Paz interior, prosperidade espiritual, emocional, constituída de mansidão, domínio próprio, alegria, longanimidade, benignidade, amor ao próximo. Porque Deus estabeleceu tudo para nós a seu tempo. Os irmãos mais novos da igreja, tá? Para a gente não falar a idade, né? Os mais novos, eu olho assim, é tudo fruto de
Resposta de Deus. Tudo fruto. Tudo. Nós vamos olhando assim, graça sobre graça. Graça sobre graça. Nós vamos olhando graça sobre graça. Eu sou um dos mais antigos, e olhando a história de cada um, graça sobre graça. Eu olho para alguns irmãos, divino já era para ter morrido. O seu acidente foi tão sério, que eu estive lá dentro, irmãos, eu entrei dentro do HPS, aquela loucura lá no Life Center, ele nem lembra, com isso aqui tudo aberto, delirando, o médico falou, quem é você? Eu falei, eu sou o pastor dele, vim orar por ele. Só pode ficar aí. E ele sangrando, ele delirava, ele sabe disso. Olha como que Deus fez grandes coisas, Deus tinha estabelecido o livramento para ele. A Mariana era para estar solteira, mas não podia estar pobre. Já sofreu pra caramba. Não podia. O menino ia acidentar, mas tinha que ser na época que Deus estabeleceu, não que Deus o quis, irmãos. Mas pelo amor de Deus, né, gente? Misericórdia. Não era para estar aí mais. Ele sabe disso. Que isso, pastor? Colega nosso lá no portal caiu de 2 metros. 2 metros. Pintor, camarada construindo a casa, ele, a esposa e o filho trabalhavam juntos. Um tombo na altura de 2 metros. Ele só bateu isso aqui, ó. Tuf. Traumatismo craniano. 3 meses internado, faleceu. Quando Deus estabelece, irmãos, Ele cuida. Ele cuida. Um cai, o seu caiu foi de 12 metros? Aí, até 12. 12 é governo. Os 12 de Jesus, discípulos. Os 12 da visão celular. Verdade, irmãos. Deus estabeleceu o livramento. Eu chego lá, no João 23, está a Mariana. Eu entro lá dentro da sala. Gente, eu entro em cada lugar, gente, é uma loucura, viu? Estou vendo um menino lá só falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Essa era a oração o tempo todo. Porque uma coisa é certa, mesmo no meio daquele sofrimento, ele sabia que ele não morria. Deus já tinha estabelecido. E ele estava com o pé todo torto. Eu cheguei, irmãos, me perdoa. Eu cheguei, olhei e falei, me perdoa. O mineiro tem assim, uai, Senhor, ele está com o pé virado. Não é de não. Aí fui lá e chamei o médico, falei, doutor, ele está aqui gemendo de dor, o que o senhor fez? Não preocupa não, ele está medicado, essa dor não vai matar, pode ficar tranquilo, nós vamos cuidar dele. Aí eu orei, né, agradeci a Deus pelo livramento e tudo, mas eu saí de lá com aquele negócio na minha cabeça mesmo, certo? Falei, engraçado, ele estava com o pé certo e o outro assim, virado, o que o senhor faz? Mas Senhor, me perdoe, irmãos, porque são coisas engraçadas, depois que passa, certo? Porque do jeito que ele estava com o pé, como é que esse menino ia andar? Um pé certo, o outro virado. Vocês podem tentar andar, gente, eu acho que não ia conseguir. Eu saí de lá, agradeci o Senhor, certo? Com uma convicção no coração, que Deus tinha estabelecido um livramento, e assim o tinha. Então, o que nós queremos para 2024? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, irmãos. Nós temos que parar de reclamar. Nós temos que parar, irmãos, de ficar olhando o que passou não volta mais. Se você ficar pensando no que passou, ele rouba a sua energia, ele anula até a sua fé, ele traz desânimo para a sua vida, e você vai ficar parado, dando volta em círculo. Vamos avançar esse ano. Cada dia que Deus te permite viver, é um dia de milagre.
A minha oração ao deitar, Senhor, sonda-me, prova-me, Senhor, guarda-me, Senhor, eu, a minha casa, a minha esposa. Se chegar a minha hora, Senhor, que o meu coração esteja limpo, mas não chega agora não, porque eu ainda sou muito novo, e eu não quero que a minha esposa case de novo. Essa é a minha oração, cara. Tende misericórdia, Senhor, é verdade, irmãos. Sou muito novo, Deus, que isso, misericórdia. E às vezes eu me pego sorrindo na oração. Na oração me pego sorrindo. Eu não quero ficar fazendo oração repetitiva. Não quero ficar fazendo oração que eu vou pôr Deus na parede. A minha esposa falou algo comigo semana passada. Meu filho, nós temos tanto para agradecer, que se nós compreendermos o ato de agradecer, não vai haver lugar para nós ficar pedindo mais não. E aí? Porque Deus já estabeleceu. Devemos orar, claro, pelas nações, pelas almas, pelos projetos, departamento, pedindo direção de Deus, pedindo que Deus revele o oculto, mas nós devemos realmente, irmãos, entrar o ano com o coração agradecido, colocar na nossa mente agradecimento. E nós não somos muito assim não, irmãos. Eu estava olhando aqui para o templo, caiu uma goteirinha. Eu falei, nossa, que maravilha! Uma goteirinha! Glória a Deus! Que coisa linda! E às vezes você chega em casa, tem tudo, mas uma goteirinha te rouba a sua paz, te rouba a sua prosperidade, e você passa a noite sem dormir. Uma gotinha é o suficiente, porque se o seu coração não tiver estabelecido em Deus, qualquer gota vai fazer você transtornar. Para encerrar, benefício da oração, paz, prosperidade, uma vida espiritual baseada no fruto do Espírito. Quando o profeta fala clamar ao Senhor, Deus sempre tem uma resposta para nós. E uma coisa nós precisamos entender, nós não somos dados a ouvir, nós somos o quê? Pronto para falar. Nós precisamos ser o quê? Prontos para e tardio para falar. E Deus está falando, e nós não estamos o quê? Ouvindo. Ele estava encarcerado, ele ouviu Deus. Ele ouviu Deus. Voltando aqui, essa palavra é para mim, tá? E anunciar-te-ei coisas grandes. Meu milagre vai chegar esse ano. Meu milagre. Nosso Deus, meu milagre vai chegar. Que maravilha. Nossa, que bênção. Meu milagre está chegando. Aí você, por um momento, você não chega no milagre. Porque você esqueceu que o maior milagre já chegou até nós, que é a salvação em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. As nossas insatisfações da vida, elas serão sempre, irmãos, mas a satisfação de Jesus no nosso coração preenche a nossa vida, preenche a nossa alma. Que coisa maravilhosa! Jesus, a presença dEle, não tem preço, não tem. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Viva no benefício da oração, viva no benefício da paz, viva no benefício da prosperidade. Enxergue as coisas como a Bíblia diz lá em Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê mais, espera. Só que o esperar em Deus tem uma outra conotação. É um ato de confiança contínuo com paciência. Mas eu acho que aqui todo mundo é paciente, né, irmãos?
eu estou aprendendo a ser. Eu tenho os dentes bonitos ainda, é porque eles são bons mesmo. Porque esperar em Deus é fácil? Não. Que isso, pastor? Não é. Porque exige uma palavra que o cristão, o ser humano, não gosta: disciplina. Nós não gostamos desta palavra. Disciplina. Para encerrar, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá. Era direcionado a um povo. E esse ano que tem sido direcionado para nós: eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e minha casa voltaremos para o Senhor. Por onde nós passarmos, vamos aprender uma coisa, a pastora fala muito isso. Irmãos, os nossos sentimentos não operam o quê? Os nossos sentimentos não operam a justiça de Deus, e realmente não opera. Quando nós vivemos o nosso sentimento, nós vamos ficar depressivos, nós vamos ficar estressados, nós vamos ficar desanimados, irmãos. Quando nós vivemos os nossos sentimentos, quando nós vivemos os sentimentos da palavra de Deus, eis que faço nova todas as coisas. Todo dia tem uma novidade de Deus para nós, irmãos, e nós precisamos receber, nós precisamos esse ano ser mais ouvintes mesmo e colocar em prática, irmãos. Porque eu me fiz essa pergunta: de onde é a origem da insatisfação? Se nós estávamos mortos, Jesus entrou e nos deu vida. Se estávamos separados de Deus, Ele nos ligou a Deus. Não tínhamos o nome escrito no livro da vida, Ele ligou. Se pelo seu sangue perdoa o nosso pecado. Qual a origem da nossa insatisfação? Tantas orações feitas. Será que nós temos a necessidade de repetir? Pastor, mas a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Busca pela palavra, porque a palavra vai te fazer ter uma vida contínua de oração. Batei e abria-se-vos-á. Jesus é a porta, Ele já abriu para nós. Ele já abriu. Porque senão você vai ter uma visão contrária da fé. A fé, irmãos, nos eleva em Deus, e a fé nos faz prosperar em Deus. Não tem como. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? É ouvir os nossos sentimentos? Não, é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a meu respeito é um benefício para a minha vida. E nós atualmente não queremos dar ouvido aos benefícios. Bem-aventurado é aqueles que ouvem, guarda no coração e pratica, porque o resultado, ele vem. Deus não faz acepção. Nós é que temos uma visão de Deus às vezes errada. A chuva vem para todos. Ela vem, essa chuva maravilhosa. Mas da mesma forma que ela vem, ela faz o quê? Evapora. Tem coisas em nossas vidas que tem que ser tirada. A chuva vem, lava tudo, tira tudo. Tem coisas em nossas vidas que precisam ser tiradas.